Fala galera, ligado aqui no canal do BSR, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, o lugar de Maradona na história do futebol. Vamos falar sobre isso, você vai entender o enfoque que eu vou dar nesse vídeo. Antes eu quero te dar uma dica para o fim de semana das decisões dos estaduais. Tem R$250 mil em jogo na Liga dos Estaduais do Rei do Pitaco, que é o fantasy game que mais premia no Brasil, o maior fantasy game diário do Brasil. É uma liga com uma premiação total de R$250 mil, pegando os jogos dos principais estaduais. Você vai montar o seu time com os jogadores dos principais estaduais. Para os jogos relativos a sábado, tem R$150 mil em prêmios. Para os jogos relativos a domingo, mais R$100 mil em prêmios. Então não perde tempo, clica no link que está na descrição desse vídeo, baixa o Rei do Pitaco, monta o seu time e você pode levar uma bolada. Época de decisão, tem time que vai fazer a festa, você pode fazer a festa com grana no bolso. Vamos lá, por que surgiu a ideia / necessidade de fazer esse vídeo? Estava eu na quinta-feira à noite, estava de folga, tranquilo, daqui a pouco meu celular começou a chegar, começaram a chegar no meu celular várias mensagens. E muita gente me perguntando do que eu achava do Maradona fora da lista de top 3, do Maradona sendo subestimado e por aí vai. E aí eu não tinha visto nada sobre isso. Aí comecei a ver as mensagens chegando e de fato muita gente tratando como absurdo colocar o Maradona, Diego Armando Maradona, né, entre os 3 maiores da história do futebol, no top 3 do futebol mundial. Aí eu cheguei lá e fiz esse tweet aqui, e dizendo até o brinco ali, digo, pô, Elon Musk acaba com o Twitter e tudo mais, dentro de uma digamos, de uma temática que está em jogo aqui no Twitter, né, claramente uma brincadeira, e ali eu digo que, na minha visão, e que para mim é indiscutível que o Maradona é um dos top 3 da história do futebol mundial, junto com o Pelé e junto com o Messi. E acho que depois do que vimos na Copa do Mundo de 2022, acho que está muito claro que o Messi entrou nessa área, né? Entrou nessa prateleira. E aí começaram várias pessoas concordando muito comigo, outras, muitas discordando de mim, dizendo que o Cristiano Ronaldo tem que estar e tudo. E aí eu decidi fazer esse vídeo para falar sobre que acho que está acontecendo aí algo que é muito grave do ponto de vista de recuperação histórica ou do ponto de vista de justiça histórica na análise do futebol. Nós vivemos uma época em que você tem o fenômeno das mídias sociais e que isso gera muita repercussão para alguns assuntos, gera muita exposição para pessoas, para temas e por aí vai. Eu estou fazendo esse vídeo numa rede social, então esse é um ponto claro, mas para mim acho que é importante a gente não deixar o tempo desvirtuar o tamanho do Maradona. Depois eu até descobri de onde surgiu a questão, a discussão. Foi nesse tweet aqui do Debate e Debate, que está aqui do lado, em que ele diz que, na visão dele, o Maradona não está na mesma conversa com Messi, Pelé e Cristiano Ronaldo, independentemente de ordem. Isso é o que ele fala ali. Depois ele até me respondeu dizendo que ele não quis diminuir o Maradona, mas no tweet dele ele chama o Maradona de superestimado. E aí realmente eu acho que é importante a gente não deixar a passagem do tempo desvirtuar algumas coisas e a gente não deixar de relativizar coisas que precisam ser relativizadas, porque o futebol de hoje, não o esporte em si, não a mecânica do jogo, que até modificou, mas numa situação geral, o futebol é o esporte dentre os principais que menos mudou. Se a gente for fazer uma análise, né? Pega o que mudou o vôlei, o que mudou o próprio futebol americano, o que mudou o hóquei, o que mudou o basquete, embora o basquete
também não tenha mudado tanto, mas enfim, o basquete no começo dos anos 80 teve uma mudança absurda de regra, que foi a criação da cesta de 3 pontos, que modificou totalmente o jogo. Isso nunca aconteceu no futebol, até já foi vídeo aqui no canal. A maior mudança da regra do ponto de vista de impacto no jogo foi lá no no início dos anos 90, proibir o recuo do goleiro. É a mudança que mais impactou, então assim, na estrutura do jogo. Mas você precisa relativizar como era feita a organização do futebol mundial. E nisso, se você não fizer essa relativização, você vai correr o risco de rebaixar o Maradona em relação ao que ele foi. Primeiro, muita gente dizendo, o Maradona jogou 4 anos, Maradona jogou 3 anos, que, logicamente, é uma mentira. É uma mentira. O Maradona arrebentou no futebol argentino, arrebentou assim de uma maneira inacreditável, de nível de atuação, de impacto no jogo e tudo. Mas ok, você não quer considerar o tempo da Argentina, não tem problema. Pega o tempo do Maradona na Europa. Dizer que o Maradona só jogou bem 2 anos, 3 anos no Napoli e na Copa do Mundo desculpa, ignorância, é falta de conhecimento. Se você pegar o tempo que o Maradona jogou na Europa, de 83 até ele sair do Napoli, que ele sai do Napoli em 91, são 8 anos jogando num altíssimo nível, inclusive no Barcelona. Só para você lembrar, só para você ter uma ideia, o Maradona jogando pelo Barcelona foi aplaudido pelo Santiago Bernabéu, pela torcida do Real Madrid, dentro do Santiago Bernabéu, por causa de uma atuação. Maradona jogou muito no título da Copa do Rei. Ele não fez mais porque ele, na ocasião, se machucou muito. Teve muitos problemas de lesão. Mas só para perguntar para qualquer pessoa que acompanhou qualquer espanhol, o tempo que o Maradona esteve em campo, ele jogou muito, num nível extraordinário. Aí vai para o Napoli em 84 e ele pega o Napoli, que era um time de meio da tabela para baixo, e coloca bicampeão italiano na era de ouro do futebol italiano. Na era de ouro do futebol italiano. Na era em que o futebol italiano era disparado o melhor campeonato nacional do mundo. O campeonato italiano, na época, ele tinha o super time do Milan, do Arrigo Sacchi, que ganhou Champions pra caramba, ganhou o campeonato italiano pra caramba. Tinha ainda, nessa época, uma Juventus, que era do Platini, que era uma Juventus fenomenal. Depois teve, no fim dos anos 80 ali, uma Inter de Milão muito forte, baseada no trio dos alemães, do Klinsmann, do Matheus e do Breme. Fora outros times ali, a Roma foi vice-campeã da Champions nessa época. Então assim, era o melhor campeonato nacional do mundo. E o Maradona pegou esse campeonato e bagunçou com esse campeonato. Então você dizer que o Maradona tem... desculpa, é falta de conhecimento. Ele pegou o Napoli e de um time de meio da tabela para baixo e botou bicampeão italiano, que até hoje, e eu tô gravando esse vídeo aqui logo, porque daqui, sei lá, mais 3 semanas talvez eu não possa dizer isso, até hoje os únicos títulos italianos do Napoli. Botou o Napoli campeão da Copa da UEFA, que seria hoje o que é a Europa League. Então, você dizer que o Maradona só jogou 3 anos, desculpa, é falta de conhecimento. A carreira do Maradona na Europa é uma carreira espetacular em atuações. A parte do Barcelona, ele ficou muito tempo machucado. Aí você pode dizer, pô, mas o Maradona só fez pouco mais de 300 gols e deu pouco mais de 200 assistências. Você precisa relativizar isso também. O Maradona era meia. Maradona era meio campo. Maradona não era atacante. Maradona jogava mais próximo do grande círculo do que próximo da área. Então esse é um ponto muito importante. O Maradona é um dos jogadores mais caçados da história do futebol. E para não parecer incoerente, para não dizer que tem que pegar melhores momentos, eu nem vou usar essa carta porque eu questiono muito vídeos de melhores momentos, mas esse vídeo, esse compilado você pode pegar para você analisar. Procura no YouTube depois jogadas violentas que o Maradona sofria. Procura. E não davam nem cartão amarelo, porque o futebol era organizado de uma outra forma. Hoje, os jogadores que jogam hoje são muito mais protegidos pela arbitragem, são muito mais protegidos ainda bem, né? Graças a uma clarividência da FIFA, que tem que ser assim mesmo,
Mas naquela época isso não acontecia. Se você pegar esse vídeo de faltas violentas do Maradona, é brincadeira. Para alguém na época do Maradona ser expulso de vermelho direto, era algo inacreditável. Era algo assim, só com fratura exposta praticamente. E hoje você tem regras claras, muito bem definidas para vermelho direto. Hoje o cartão vermelho direto é algo corriqueiro. Então você precisa relativizar isso daí. É lógico que o Maradona jogou, apesar de ser um dos jogadores mais caçados da história do futebol. Eu afirmo, o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Neymar, o Ibrahimovic, quem você quer pegar mais aí? Sei lá. Esses caras juntos não apanharam metade do que o Maradona apanhou. É só você pegar e acompanhar. E claro, além disso, o Maradona nunca jogou num time dominante. O Maradona nunca jogou num time que era o time dominante. O Pelé jogou num time dominante na sua liga local. O Messi jogou num time dominante na sua liga local e em nível europeu. O Cristiano Ronaldo jogou num time muito dominante na sua liga local e depois na Europa também. Então, o futebol, naquela época, você tinha um desnível menor do time mais forte para o time menos forte. Então, tudo isso são coisas que precisam ser relativizadas para mostrar por que o Maradona tem só 300, um pouco mais de 300 gols e mais de 200 assistências. O futebol saía menos gol naquela época. Você tem ali um auge do campeonato italiano, que era o campeonato marcado pelos sistemas defensivos. Então, tudo isso precisa ser relativizado. E, logicamente, você tem que falar do que o Maradona fez em Copa do Mundo. Copa do Mundo Tá funcionando, tá. Copa do Mundo é o maior torneio do maior esporte do mundo. O Maradona ganhou uma Copa do Mundo com uma atuação inacreditável. Até hoje, quando se fala de... Eu nem uso a expressão, quem me acompanha aqui sabe que eu não uso a expressão, mas quando fala ganhar uma Copa sozinho, o ápice disso é Diego Armando Maradona. E aí o pessoal fala, pô, mas ele fez um gol de mão. E fala isso pra mim, eu sou o cara que mais condena a glamorização do gol de mão do Maradona. Ele fez um gol de mão, trapaceou, é verdade. Mas a Copa do Mundo dele é fenomenal. Do gol que ele faz contra a Inglaterra, nesse mesmo jogo do gol de mão, do gol que ele faz contra a Bélgica na semifinal, que ele limpa todo mundo, da partida que ele faz na final, a assistência que ele dá pro gol do título da Argentina, é um troço de maluco. A primeira fase espetacular, de uma Argentina péssima. O time da Argentina era ruim. O time da Argentina tinha ali o Pumpido, que era um bom goleiro, tinha o Ruggeri, que era um zagueiro ok, e tinha o Valdano, que era um jogador, uma capacidade muito grande do Valdano. Agora, você querer não considerar a Copa de 86, ou relativizar, é o maior torneio do maior esporte. Isso precisa ser pesado. Ah, tá, mas e as outras Copas? Copa de 90? A Argentina era pior ainda, foi para a final. Com Maradona ainda não jogando no nível de 86, lógico, mas ainda assim fazendo uma Copa aos trancos e barrancos, levando o time dele à final. No meio do caminho passou pelo Brasil, né? No meio do caminho atropelou o Brasil. Então assim, e ainda perdeu a final num pênalti muito discutido, né? Aquele pênalti a favor da Alemanha na decisão. Então assim, querer diminuir o Maradona, eu acho que é uma incorreção histórica. Acho que é algo complicado. Para mim não resta dúvida que hoje o top 3 da história do futebol mundial, ele é com Pelé, com Messi e com Maradona. Só para constar, até 10 anos atrás, o Maradona estava, na visão de muita gente, em especial na Europa, aqui, exclui Brasil e Argentina, porque eram partes interessadas, né? O Brasil achando que não tinha discussão, que era o Pelé, a Argentina dizendo que não tinha discussão, que era o Maradona. Pega na Europa, muita gente na Europa considerava que o Maradona era o melhor jogador de todos os tempos. O maior jogador, o melhor jogador, então assim... e ele sair agora de possível primeiro para quarto
eu não consigo compactuar. Aí você pergunta, tudo bem, mas e o Cristiano Ronaldo? Cara, o Cristiano Ronaldo é fenomenal, o Cristiano Ronaldo é tão foda, tão foda, tão foda, que ele conseguiu rivalizar com o Messi durante uma década, mais, 15 anos. Eles privatizaram o futebol mundial. Agora, é evidente que pesa para mim, para o Cristiano Ronaldo, ele não ter triunfado no maior torneio do mundo. Isso precisa ser considerado. Aí você fala, pô, mas é muito difícil ser campeão com Portugal. Lógico que é muito difícil ser campeão com Portugal. Mas o Cristiano Ronaldo não tem um gol no mata-mata de Copa. Não tem um gol em mata-mata de Copa. Que era algo que todo mundo jogava na cara do Messi até 3 meses atrás. Até dezembro, muita gente jogava isso na cara do Messi. Messi não tinha gol em Copa. Gol em mata-mata de Copa. O Cristiano não tem gol em mata-mata de Copa. O Cristiano tem uma carreira maravilhosa, é recordista de gols de todos, praticamente todos possíveis, menos da Copa do Mundo, todos possíveis. Isso é muito pesado. Agora, se alguém passar ele perde argumentos nessa disputa? Se o Haaland passar o Cristiano Ronaldo como o maior artilheiro da história da Champions, você vai tirar argumentos dele para estar no top 3? Eu acho que isso não deveria contar, porque ele é o atual, mas ele pode não vir a ser. Então aí se alguém passasse o Haaland, por um exemplo, que inclusive tem a maior média de gols da história da Champions, se o Haaland passar o Cristiano Ronaldo, ele perde pontos nesse ranking no top 3? Eu acho que é uma coisa maior. Então assim, eu acho o Cristiano Ronaldo fenomenal, acho o Cristiano Ronaldo genial, mas para mim, o Maradona, inclusive se você considerar o impacto que o Maradona teve para o jogo, e aí não dá para você botar, porque, de novo, como eu falei no início do vídeo, tem a questão das redes sociais, né? Mas o impacto que o Maradona teve para o jogo é algo que você estaria desvirtuando se você rebaixar o Maradona para mim. Então, assim, para mim acho que está muito claro que o top 3 do futebol mundial hoje é feito de Messi, Pelé, na ordem, né? Pelé, Messi e Maradona. Acho que para mim qualquer coisa que fuja disso é deixar o tempo apagar as coisas, e aí a gente fica preocupado do que vai ser para o futuro, né? Porque vai ser até com o próprio Messi, com o próprio Cristiano Ronaldo, né? Que isso pode acontecer, e também não conseguir relativizar as coisas que aconteceram. Enfim, é um tema polêmico, é um tema que vai dar muito debate, mas é importante só pontuar isso. O Maradona não é superestimado. O Maradona é um jogador genial e um jogador que, no maior torneio do mundo, teve possivelmente a maior atuação individual da história das Copas. Se você pegar quem jogou mais isoladamente em uma Copa, é possivelmente o Maradona. Então você tem o Garrincha em 62, que pode entrar nessa conta, você tem o Pelé em 70, né? O Pelé que faz 4 gols e dá 6 assistências em 70, então assim, é uma coisa inacreditável. Você tem o Romário em 94, você tem o Messi em 2022, que entram nessa conta, você tem, sei lá, quem mais você pode botar aí? Você tem o Cruyff, apesar do impacto de 74, apesar de não ter vencido. Então você tem vários que fizeram Copas gigantescas. A do Maradona, se você for para lá, individualmente, fatalmente vai ganhar essas disputas. Então, você colocar ele abaixo, eu acho muito grave, eu acho muito preocupante com deixar o tempo desvirtuar essa questão e deixar a relativização do que era o futebol apagar o legado do Maradona. Enfim, quero te ouvir o que você tem a dizer, diz aqui embaixo nos comentários. Pode deixar o like ou o dislike, se você não gostar, não tem problema nenhum, aqui é democrático. E o resto do ritual você já sabe, sininho das notificações no canto, copia o link do vídeo, espalha nos seus grupos do WhatsApp, Telegram. Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau.